Olá, pessoal. Bom, eu sou o professor Nazariano, professor de Química. Alguns já me conhecem, né? Eu vou tentar aqui apresentar para vocês, resumidamente, né, o que a gente vai falar, a gente vai abordar nesse início de terceiro bimestre, ok? Aqui, a gente está estudando a eletroquímica, né? A eletroquímica estuda as pilhas e a eletrólise, certo? Para quem se perdeu nessa parte, eu aconselho dar uma volta lá naquele PDF que eu anteriormente eu já tinha disponibilizado sobre a eletroquímica que a gente estava estudando. Então, olha só, para a gente estudar a eletroquímica, a gente passou primeiro por reações de oxirredução, né, só relembrando. E aí nós, é claro que eu não sei se todos absorveram, né, mas pelo que vocês apresentaram, como resposta de algumas atividades, eu acredito que vocês se esforçaram, né? Pelo menos uma boa parte se esforçou para resolver as questões. Você pode não ter entendido nada, isso infelizmente é normal para o estado que nós estamos, tá ok? Então, para melhorar a situação aqui de vocês, pelo menos do ponto que eu quero, porque os vídeos do YouTube, você pode ir no vídeo do YouTube, e aí ele não está direcionado. Como aqui a gente está direcionando, eu não vou fazer um estudo amplo da eletroquímica, só aqui para a gente conhecer uma pequena parte, então eu acho que é preferível eu falar para vocês de que forma eu estou apresentando para vocês esse conteúdo, tá bom? Então, para isso, você tem que saber, claro, as reações químicas, né, que nós falamos de oxirredução principalmente, porque são trocas de elétrons, para a gente compreender a eletroquímica, tá? E aqui, pessoal, olha só, quem vai fazer online, é bom que preste bem atenção aqui nesse slide, tá? Porque essa parte aqui é do Google Forms, tá bom? Por que eu estou apresentando aqui para vocês? É porque é o seguinte, no Google Forms, ele tem um problema. Ele não coloca esses sinaizinhos aqui, olha, que eu estou colocando aqui para vocês, ele não coloca, ele não tem como colocar, como você fazer colocar, por exemplo, o expoente, olha, o sódio, tá? O positivozinho aqui em cima, não tem como colocar esse expoente, tá bom? Então, por exemplo, tem certos íons que a gente vai precisar colocar, e ele precisa desse expoente aqui para estar indicando para que você compreenda que trata-se de um íon, tá bom? Então, quando tiver escrito assim, olha, tá? Que você vai ver lá no Google Forms, que tiver escrito aqui, olha, 2 mais, você já sabe, você tem que entender que isso daqui, na verdade, é um expoente, tá legal? Então, é isso que eu quero que fique claro para você quando você lê o Google Forms, tá? Por isso é bom que você preste atenção nesse slide que eu estou passando para vocês aqui. Então, olha aqui, cloro menos, olha, tá? Aqui, cloro menos. Com certeza lá no Google Forms está esse menos aqui. Em cima isso é muito complicado, tá? Tá um menos aqui. Então, olha só, é um expoente. Então, esse slide que eu estou passando aqui para vocês é justamente para você tirar as dúvidas, tá? É para isso que servem as aulas. Então, a gente tira as dúvidas, vocês entram em contato comigo durante as aulas, é importante porque eu estou obedecendo os horários, tá? Não adianta você querer me encontrar tarde ou à noite, você não vai me encontrar, só no horário de aula, tá bom? Então, vamos lá, olha, primeira, segunda, tá? Vai ficar bem claro aí, é só você olhar na gravação que eu estou fazendo aqui, que você vai se orientar no Google Forms, tá? Então, aqui, ó, nessa terceira, tá? Terceira e quarta, tá bom? A terceira e quarta, olha só, aqui eu tenho alumínio 2, tá? O3, com certeza lá vocês vão encontrar uma fórmula desse tipo, ó, tá? O 2ão, na verdade, esse o 2 é um índice, ele fica bem menor, tá? No átomo. Isso é só para vocês compreenderem, tá legal? Para vocês não se confundirem lá quando vocês forem pegar. Então, olha, outra substância, tá? É o cloreto de cálcio, tá bom? Esse 2 com certeza deve estar grandão lá, tá bom? E aqui as semi-reações, olha, o que está acontecendo, tá bom? É para vocês se identificarem
certo? Dentro lá do Google Forms, vocês fazerem direitinho. Então, aqui é a mesma coisa, a quinta, tá? A sexta, os itens aqui corretamente, para vocês se embasarem. Então, olha só, para nós começarmos a eletrólise, eu vou fazer um resumo, mas é um resumo bem rápido, tá? Porque a gente não pode perder muito tempo para a gente chegar em eletrólise. Então, volto a falar, se vocês estão vão se perder com certeza, né, alguma coisa, tá? Aí você vai ter que procurar lá no PDF anterior que eu fiz, umas explicações, mais explicações, e caso seja necessário, que eu acho que vai ser necessário, eu gravo um outro vídeo para vocês, tá bom? Explicando a parte de pilhas. Mas aqui eu vou explicar a parte de pilhas, preste atenção. Vou explicar a parte de pilhas rápido para a gente entrar em eletrólise, tá bom? Esse aqui é o ponto final. Então a gente vai começar aqui com um resumo, olha. Resumo de eletroquímica. O que é que a gente vai estudar aqui? É pilha e é eletrólise. Olha lá. Tá? Aqui o que a gente vai estudar é a pilha e a eletrólise. Certo? Aqui, olha. Pilha e a eletrólise. Tá bom? O que é que está acontecendo aqui? Certo? Um pouco travado isso aqui. O que é que está acontecendo aqui? Que é para a gente entender aqui, olha. Uma reação química, né? Como é a reação química? Tem umas reações lá que nós falamos, né, anteriormente. A reação química nessa direção, olha, quando eu tenho que ela transforma em corrente elétrica, tá bom? Quando ela se transforma em corrente elétrica, eu tenho uma pilha, uma reação química que ela perde elétrons, tá? Oxidação e redução e tal. Quando ela produz corrente elétrica, eu tenho uma pilha. E ao contrário, olha, tá? Ao contrário, eu tenho quando uma corrente elétrica, como é que é essa corrente elétrica? Através de um gerador, tá? Eu vou provocar uma reação química. Então é isso que a gente vai ver e é isso que a gente tem que verificar logo nesse começo aqui, tá? Uma reação química produzindo corrente elétrica, eu vou ter uma pilha, e a corrente elétrica, né, produzindo já uma reação química, eu tenho o que eu chamo de eletrólise. Assim está perfeito esse resumo, tá? Para entender. Tá bom? Então, olha, eu tenho as pilhas aqui, que é um fenômeno espontâneo, importante isso, olha. Espontâneo por quê? Porque ela ocorre naturalmente. Não espontâneo porque ela vai precisar de um outro fator aí para ser provocada. No caso aqui das pilhas, olha só, a reação química aqui é espontânea, né? A gente está vendo, elas, olha, é natural, a perda dos elétrons, o ganho de elétrons, tá? Já na eletrólise você vai perceber aqui que essa troca de elétrons aqui, ela não é espontânea. Tá? Ela vai ser forçada. Então, por isso ela é chamada, claro, de não espontânea. Logo para a gente saber o que está acontecendo aqui. Tá? Na natureza, quando o fenômeno é espontâneo, aqui é bem natural isso. Quando é espontâneo num sentido, no caso daqui das pilhas, olha, tá? No sentido inverso, já não vai haver mais espontaneidade. Tá? Por isso, as reações químicas, vocês vão ver que a gente bota setas. Tá legal? Essas setas aqui, olha. Tá bom? Sempre as reações reversíveis, né, que a gente chama, ela tem essas duas setas aqui, ó, tá? A gente vai verificar muito isso aqui nas reações, tá bom? Então, olha só, o fenômeno eletroquímico, eles ocorrem se tivermos, claro, eu tenho os condutores, aí, esses condutores, tá bom? Quem são os condutores? Os condutores aqui que a gente vai usar são os metais, tá legal? A maioria são os metais aqui que a gente vai usar para ficar bem claro. Em laboratório, né, quando eu estou em aula presencial, eu costumo mostrar esses metais para vocês, que aqui a gente vai usar o zinco e o cobre, tá legal? Eles estão presentes em maior quantidade, assim, na natureza, mais fáceis de encontrar, tá legal? Então, eu tenho das primeiras espécies que são chamadas de metais, tá? E alguns materiais você vai ver o grafite. O que é o grafite? É o carvão, né? Mais puro que a gente tem, aquele do lapiseira, tá legal? É o grafite. De segunda espécie, eu tenho as soluções, olha, soluções iônicas. O que são isso daí? Por exemplo, uma água com sal, tá legal? O sal, ele é uma substância iônica, né? Que ela tem íons que são positivos e negativos, tá legal? Então, quando eles estão em solução, né? Eu tenho o que eu chamo de condutores eletrolíticos, tá? Ou eletrólitos, que a gente chama, tá bom? Por causa dessas cargas que permitem que a carga elétrica circule lá por dentro da solução, tá ok? Segunda, reação de oxirredução espontâneas. Olha, a gente está tratando de pilha, então elas são espontâneas. Então, para ver isso daqui, eu sempre vou ter o quê? Uma oxidação, volto a falar, olha. O que é oxidação? Perda de elétrons,
tá? Se há perda de elétrons, é porque alguém ganha elétrons, e aí ocorre a redução, né? Você tem que entender que os elétrons, eles possuem carga negativa, né? Eles são representados, inclusive, com esse Ezinho, esse sinalzinho negativo, aqui para você entender. Olha, se ele ganha carga negativa, ele vai se reduzir, tá bom? E aí, esse caminho, né, essa corrente que é formada de elétrons, tá legal? Essa perda de elétrons, ela pode ser medida. Como é que ela vai ser medida? Através de uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial, ou também como é chamada força eletromotriz, tá legal? E eles têm uma unidade. A unidade aqui eu vou logo antecipar para vocês, vai parecer muito o volt, certo? Ou simplesmente esse Vzinho aqui que vai aparecer do lado do valor, tá? Que a gente vai encontrar aqui para cada condutor, certo? Aqui a pilha de Daniel que a gente vai estudar. Ah, por que a gente estuda a pilha de Daniel? Você vai dizer, pô, mas ela não é parecida com as pilhas que a gente conhece, né? As baterias e tal. Mas foi através dela que começou o estudo, né? Para a compreensão das pilhas. Hoje em dia que a gente tem as pilhas, né? As pilhas alcalinas, né? As pilhas, as bateriazinhas de relógio, tá legal? Foi através desse experimento de Daniel que a gente compreende o funcionamento de todas essas pilhas que a gente vê. Essas pilhas que a gente usa aqui em controle remoto, né? Em controles, na sua grande maioria, eles são todos, hoje em dia, eu ia falar rádio, né? Porque vocês são de outra geração, tá? Toda a bateria de celular, elas têm esse comportamento aqui, sempre que eu vou falar aqui para vocês, igual o de Daniel, né? Tá? Como nós vamos começar a estudar, tá bom? Então, como é que foi formada essa pilha de Daniel? Primeiro, ele construiu, né, um sistema aqui que ele pudesse verificar, que ele pudesse obrigar, né, um metal a entregar o elétron, no caso, oxidando, né, entregar um elétron para o outro está recebendo, tá legal? Então, o que foi que ele fez? Ele eu vou já mostrar para vocês o desenho, tá legal? Para ficar confortável, alguns já conhecem esse desenho, acredito. E aí ele fez uma reação, olha. Ele fez uma reação, certo? Essa reação química que ele verificou, olha, o zinco, esse zerinho aqui significa que ele está no estado metálico, tá, pessoal? Aqui, o sulfato de cobre, ele está em solução, certo? E aí ele mergulha esse zinco sólido, né? Tá? Metálico, nessa solução de sulfato de cobre. E aqui é a mesma coisa, olha, solução de cobre, né? Um cobre metálico, tá legal? Mergulhado nessa solução aqui. Bom, o que ele verificou? Ele verificou que depois, olha, que na verdade o que estava envolvido na reação, nessa reação global que a gente chama aqui, essa reação completa, era simplesmente, eu posso reescrevê-la dessa maneira, olha, tá? Porque só eles estão sofrendo aqui a oxidação e a redução. Eu posso tirar eles daqui, olha, tá? Destacar ele da minha reação química, tá bom? E aí eu vou verificar o seguinte, olha, que o zinco, né? O zinco, ele vai de 0 para 2 mais, ou mais 2, né? Que está aumentando o NOx dele, certo? E o cobre, ele vai para mais 2 para 0. Ou seja, há uma redução. Aqui é bem claro, olha. Está aumentando o NOx, né? 0 para 2 mais, está uma oxidação. E o cobre, no caso, ele perde, né? Esses 2 elétrons aqui, na verdade, ele vai receber 2 elétrons e ele vai ficar no estado 0. Ou seja, no estado metálico, né? Ele estava em reação química, ele estava na solução química, e ele ganhou 2 elétrons, tá legal? Tá? E aí ele se transformou em cobre 0, né? Que é o cobre metálico, como a gente representa. E o zinco aqui, ele perdeu 2 elétrons, ficou na solução, tá? A gente já vai verificar tudo isso daqui. Então, a gente chama essas reações separadas, olha, de oxidação, claro, olha, houve aumento de NOx, certo? Tá aqui, olha, o NOx, tá? 0 para mais 2. Nesse sentido, olha. Tá legal? Nesse sentido da oxidação, olha. Tá bom? Muito importante verificar isso. E o sentido da redução, olha só, sentido da redução. Tem 2 elétrons, tá? Ele estava na solução, ganhou 2 elétrons, tá bom? E se transformou no cobre metálico. Tá legal? Tá aqui a redução, olha. Ele ganhou, vejam que ele estava com mais 2, né? Como ele ganhou 2 elétrons, os elétrons são negativos, ele vai ter uma redução, tá?
importantíssimo isso daí. E depois vocês vão ver que numa tabela de potenciais, isso tudo é medido. Por enquanto, a gente só está estudando, verificando aqui como, o que foi que aconteceu na solução, tá legal? Então, olhem só. A pilha de Dehn consta, né, de uma lâmina de zinco metálico. Eu pego o zinco metálico e mergulho, né, numa solução contendo esses íons, tá? Aí a semi-reação, como eu já falei anteriormente, tá bom? Uma lâmina de cobre, a gente já vai ver, tá? Uma região separada com meia célula, semipilha, tá? As duas semipilhas que a gente chama, eu tenho do zinco, do cobre, tá legal? E aqui, olha, pessoal, para a gente não se perder muito no tempo, a gente vai verificar tudo isso que eu falei aí, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma célula galvânica, tá legal, que a gente chama, tá? A pilha de Dehn, olha, tá? Eu tenho essa cuba aqui, ok? As duas cubas, olha, tá? Aqui o eletrodo de zinco, olha, aqui são eletrodos, tá legal? Eletrodo do zinco e do cobre, olha. Duas placas metálicas, importante isso, são os condutores, tá legal? Aqui eu tenho a solução eletrolítica, olha, ou eletrólito, tá bom? Contendo geralmente um íon do mesmo metal, olha, tá? A solução aqui contém um íon do mesmo metal, tá bom? Então, é bom que vocês dêem uma olhada a respeito disso daqui, porque é importante verificar esse funcionamento, tá? Então, quando ele provoca, ou seja, como foi que o Daniel fez? Ele provocou a entrega, né? Ele construiu esse equipamento aqui para obrigar que o zinco, ele entregasse elétrons para o cobre, tá legal? Então, como é que ele verificou isso daqui, tá? Uma maneira que a gente tem de medir, né? Hoje em dia nós temos voltímetros e tal. Ele pegou uma lâmpada lá, tá ok? E verificou, né, que a passagem dessa corrente elétrica produzia, claro, a lâmpada, acendia a luz, né? Você está verificando isso daqui, olha. Tá bom? Acendia a luz. Certo? Então, olha só. O zinco perdeu elétrons, tá legal? O cobre está recebendo esses elétrons, né? Ele vai se reduzir, porque ele está recebendo, o zinco vai se oxidar, tá legal? Então, muito importante isso também que a gente vai verificar. Toda vez, olha, a saída dos elétrons, quando saem os elétrons, é uma coisa óbvia, tá legal? Eu tenho uma oxidação, certo? Oxidação. E esse polo aqui, tá? O polo, olha só, se estão saindo os elétrons daqui, os elétrons são negativos, esse vai ser o polo negativo, porque os elétrons estão saindo daqui, tá bom? Já o do cobre, como ele está recebendo, certo? Ele vai sofrer uma redução, tá? Porque ele está recebendo. E o polo dele aqui, já dá para a gente saber, se a gente sabe o polo negativo, o outro, claro, vai ser positivo, certo? Porque ele está traindo lá aqueles elétrons, está para ele, tá ok? Então, pessoal, isso tudo é chamado de potencial. Eu digo assim que o zinco tem um potencial de oxidação, né, de se oxidar maior que o potencial do cobre. Por isso ocorre, claro, essa passagem de elétrons. E, claro, eu tenho uma tabela para medir isso daqui, eu não vou ficar gravando, né, o que é. Então, por isso que a gente tem que entender todo esse mecanismo aqui para a gente poder armar os problemas, né, sair dos problemas que vão ser criados aqui, tá? Bora para cá. Então, olha só, as reações que ocorrem nessas meias células, eu já fiz aqui, aí a gente vai ser uma repetiçãozinha aqui, tá bom? Olha só, semi-reações, porque, né, é só a parte que está acontecendo. Oxidação, redução. Bom, quando eu passo um traço aqui, o que é importante? Essa jogada de elétrons, olha. Aqui está tudo legal, olha, vocês estão vendo 2 elétrons, tá? 2 elétrons. Aqui, esse sinal, tá legal? É como, vocês podem pensar como se fosse sinal de igual. É uma equação, certo? As reações químicas, elas são equações químicas, tá bom? Então, tá desse lado do primeiro membro, segundo membro, tá legal? Então, a gente vai sempre, os que têm sinais iguais, em membros diferentes, ou seja, a gente não vai perder tempo trazendo esses elétrons para o primeiro membro para cortar com ele, a gente vai cortar. Então, é importante que você entenda que sempre nessa jogada de elétrons, tá? Eu tenho que ter a mesma quantidade, que é justamente para poder cortar. Aqui estava tudo preparadozinho, legal para ser cortado, tá? Um tá
está perdendo elétrons, 2 elétrons, e outro está ganhando 2 elétrons. Está perfeito aqui. Mas você vai verificar que outras, você vai ter que ter um artifício matemático para que isso se realize, tá legal? Então, muito cuidado. Aqui são equações, tá bom? Então, cortando os elétrons aqui, que eu sempre vou ter que cortar os elétrons, eu vou ter o que eu chamo de, olha, reação global do que está acontecendo, tá bom? E aí, pessoal, aqui a gente tem nomes, tá? Aqui a gente tem nomes e a gente vai chamar de anodo, olha só, anodo onde ocorre a oxidação, tá? Polo negativo. O catodo, onde ocorre redução, polo positivo. Aí, pessoal, você tem várias maneiras daqui da gente gravar, olha. Tem um sistema mnemônico que eu vou dar para vocês aqui, olha. Não preciso, é só vocês entenderem. É o não. Tá? Só para vocês entenderem. Eu não vou botar o tio aqui para não ficar, né, muito complicado, mas é só para você entender. Olha, não, é um sistema mnemônico, tá? Então, olha só, negativo, tá? Negativo, tá bom? Aqui, anodo e oxidação, tá? É uma maneira que a gente tem de gravar, sempre que for isso. A outra que a gente tem, pessoal, é que é o seguinte, olha, o anodo, ele começa com A, tá? E a oxidação, certo? Tá com O, ou seja, são 2 vogais. É uma maneira que eu tenho. O catodo, tá? É uma consoante, o R, né, começa com uma consoante, e o redução aqui começa também com uma consoante. É uma outra maneira que eu tenho, né, de gravar isso aqui, tá bom? Estou falando gravar, mas é bom que você aprenda primeiro para depois você usar os sistemas mnemônicos. Então, tem outro aqui, ó. O porca. Caramba. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque às vezes sai aqui sai do meu controle. Certo? Então, aqui, eu tenho também o porca. Eu posso usar o porca aqui, ó. Deixa eu ver se sai aqui. Tá, pessoal? Tá meio desobediente aqui. Eu tenho o porca. Tem horas que ele não quer atender. Tá? Então, eu tenho eu posso chamar isso daqui de porca. Bom, tá meio ruim, para não perder vocês aqui. Lá na frente eu falo mais sobre isso daqui, tá? Tá muito ruim. Vou só apagar aqui. Tá bom? Então, é isso. Eu tenho esse sistema, então não se perca. Olha, o anodo, A, oxidação, O, A, O, oxidação negativa. Você pode gravar com não, tá legal? Catodo, K, C, redução, certo? E aí o polo positivo. Você pode chamar isso daí de porca. Depois lá na frente a gente vai falar mais sobre isso, certo? Você tem que entender o que está acontecendo, tá? Para passar para o próximo slide. Tá bom? Então, olha aqui. Quando a pilha está no funcionamento, é claro que no momento, né, vocês sabem da pilha, bateria, tudo se acaba. Tá legal? E tem um momento, claro, que essa bateria, essa luz vai ficar mais fraca, ou seja, não vai ter mais corrente, né? Vai parar a corrente elétrica aqui nessa minha pilha, né? Ela vai parar de funcionar, tá bom? Então, olha só, num determinado momento, o que é que vai acontecer? O zinco vai ficar corroído, olha, tá? Vai ter uma corrosão aqui do zinco. Tá legal? Vai ter que ter uma corrosão, certo? Vai ter uma corrosão, e vocês estão verificando também aqui, olha, que o cobre, ele está formando uma massa
uma massa, ele está ganhando massa, né? Então, o que é que está acontecendo, pessoal? Na oxidação, olha só, como o zinco está perdendo elétrons, ele está perdendo elétrons, e aí ele se transforma, né, no que nós já vimos, olha. Se ele perde elétrons, ele se transforma no zinco 2+, tá? Por isso, cada vez que ele vai perdendo, os zincos vão saindo daqui na forma de zinco 2+, ele vai ficando corrosivo, tá? E os cobre 2+, que estão na solução, o que é que vai acontecer? Como o polo é positivo, olha só, como o polo é positivo, eles vão, né, pegar aqui, vão se grudar, tá legal? Vão ser atraídos aqui, fica positivo por causa que os elétrons estão chegando, e cada vez que os elétrons estão se descarregando aqui, né, os cobres da solução, eles pegam esses elétrons e aí eles se grudam na placa, tá legal? Então, os elétrons saem da placa do zinco, quando chegam aqui, certo? Eles descarregam, ou seja, os cobres que estão em solução, eles se grudam na placa, né, pegando esses elétrons, e aí eles se transformam, claro, numa massa de cobre metálico, tá ok? Ao contrário do zinco aqui, que sofre corrosão, porque ele está sofrendo oxidação. Então, olha só, toda vez que chama oxidação, você tenta, para você gravar também que há uma corrosão, por que você tem os talheres, por exemplo, que a gente come, tá? Copos, tá? Em aço inox, que chama, tá legal? É porque é para não permitir que o metal se oxide, tá? Com mais rapidez, a gente faz, por exemplo, certos... encapa eles, né, o metal, o zinco, com alguma substância que não permita que ele sofra corrosão com o tempo, né, como pegar água, tá? Porque tudo se desgasta. Então, você pode proteger, é uma maneira que nós temos, né, que é usada a eletroquímica para isso daí, para proteger, na verdade, certos metais de serem corroídos, tá legal? A gente chama de metais de sacrifício, tá bom? A gente vai ver também isso futuramente aí em exercícios, e a gente vai falando mais. Tá bom? Então, uma pilha, o que é que você tem que entender? É que tem oxidação e redução, tá legal? Oxidação que perde elétrons, e o de redução é que ganha elétrons, tá ok? Então, se você fizer um sistema, montar um equipamento que possa permitir que certos átomos percam elétrons, tá, e outro receba, você forma, na verdade, uma pilha, tá? Como a gente vai ver através dos potenciais que foram todos medidos, aí fica fácil você verificar qual será uma melhor pilha, né, que você pode fazer, tá? A gente leva em consideração os eletrodos, os metais que a gente encontra com mais facilidade na natureza, ok? Então, olha só, representação de uma pilha. Toda vez que eu for representar, eu tenho que representar uma pilha, de alguma forma, tá? Quando eu for representar uma pilha, olha só a representação, tá legal? Eu tenho duas maneiras, tá? Vejam aqui, ó. Certo? Eu tenho uma temperatura aqui, que foi medida, essa temperatura é padrão, tudo aqui é padrão, tá? 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, tá bom? Então, eu tenho duas maneiras, olha, eu tenho que entender que quando eu escrever dessa forma, eu botando essas duas barrinhas aqui, isso significa que eu tenho a ponte salina. Ah, o que é ponte salina? Ponte salina é isso aqui, ó, tá? Ponte salina é esse tubinho aqui em U, olha, certo? Que eu uso para permitir, né, a passagem aí, o equilíbrio, tá legal? Das duas semicélulas que a gente chama, ok? Então, muito cuidado, né, quando eu falar em ponte salina, para você não se confundir, tá? E aqui, ó, essa outra maneira é mais usada, ela é mais simples, ok? A gente sempre busca umas maneiras mais simples. Então, eu tenho essa maneira aqui, olha, tá? Que é simples, tá ok? Só através de vírgula, olha. Uma vírgula, aqui uma barrinha, tá? E aqui os metais entre vírgulas. Bom, o que é que eu tenho que entender aqui, pessoal? É que nessa primeira sempre vai ter a oxidação, olha. Eu estou representando aqui o anodo, sempre, isso daqui é padrão, tá? Quando eu estiver representando isso daqui, dois metais aqui, sempre o primeiro é oxidação e o segundo é redução. Então é fácil também de você verificar, olha. Aqui eu tenho zero, olha lá, zero para mais alguma coisa, tá bom? Quer dizer, está aumentando. Se está aumentando o NOx, oxidação.
e ao contrário aqui, olha, está de mais, passa para zero. Então, eu tenho uma redução. Então, lembrando, olha, cátodo, redução, né? Duas consoantes, duas vogais, tá? Eu tenho a oxidação anodo. Oxidação anodo, redução cátodo, tá? Essa é a parte negativa, porque saem os elétrons. É bem fácil de marcar isso aqui. Olha, saem os elétrons, estão saindo os elétrons de onde? Quem é que está perdendo os elétrons? Então, oxidação. Oxidação anodo, tá? E aqui, cátodo, polo positivo, tá bom? Se um é negativo, o outro vai ter que ser positivo, tá bom? O potencial normal, o potencial padrão, o DDP, o força eletromotriz, olha só, vários, né, vários sinônimos, tá ok? E essa representação aqui, olha, tá? Sempre vai aparecer essa representação, você já sabe que trata-se de potencial padrão, DDP ou força eletromotriz, tá legal? Então, sempre que aparecer esse azinho, você já tem que entender que trata-se disso e a unidade é o volt. Olha lá. Potenciais. E o PAC, aqui é o órgão, né? Que determina como se deve ler, né? Como se deve ler as informações em uma tabela, tá? Para não ter problema. Olha, no Brasil eles leem dessa forma, nos Estados Unidos leem daquela outra forma. Então, o PAC ela já recomenda, olha, tem que ser assim, assado, tá? Padroniza, aí não causa confusão, senão imagina se fosse diferente, né? A gente nunca ia se entender, tá legal? Então, aí o PAC é tipo a Constituição, né? Constituição da Química. Ela que diz, olha, assim que você tem que ler, assim que você tem que fazer para ler para ler as tabelas, né, que irão aparecer aqui em Química. É a UPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá bom? Então, olha só, bora entender aqui, quando vocês pegarem uma tabela, olha, aí tem, aumenta o caráter de redução, aumenta o caráter de oxidante, né? Então, pessoal, muito cuidado, que o redutor, na verdade, é aquele que provoca a redução, então é quem está perdendo elétron, tá? Então, muito cuidado quando aparecer essa palavra aqui, olha, redutor, não é redução, tá? Redutor é quem sofre oxidação, tá legal? É difícil de escrever aqui, mas aí quem está vendo eu falar vai entender. Olha só, aqui a oxidante, certo? O oxidante aqui, ele é quem sofre redução. Então, vejam só, quando você sabe quem sofreu oxidação, você vai saber quem é o redutor, e vice-versa, tá? Você vai saber quem é o redutor. Quem sofreu redução, você vai saber que é o oxidante, certo? Redução. Então, muito cuidado, isso já foi falado anteriormente, tá? Vocês têm que fazer uma revisão para entender, que senão fica muito complicado realmente, tá? Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas aí não tem condições, tem que fazer essa revisão com vocês, tá bom? Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vai aparecer isso aí, ele vai dizer, olha, potencial de redução. Por quê? Potencial de redução. É que nesse sentido, olha, preste atenção, você vai olhar para a equação, aí você vai verificar, olha, você está lendo nesse sentido, então nesse sentido é potencial de redução. Veja os valores aqui, olha, menos, para cá fica mais. Então, o que está acontecendo? Esses valores negativos aqui, certo? Eles são os menores, claro, que os positivos, tá? Então, eles têm o menor potencial de redução. O que quer dizer isso daí? Que numa reação, eles não vão se reduzir. Eles têm um menor potencial de redução, tá? Numa reação química, a preferência deles é que eles se oxidem. Aí você vai olhar para cá, olha, tá? Para esse outro lado, olha, você está vendo aqui o sinal positivo? Então, olha só, quando você olha para esse valor aqui, quer dizer, você está invertendo a reação, tá? Você vai verificar que a única coisa que você trocou foi o sinal, tá legal? Então, quando você lê no sentido da oxidação, olha, esse é o sentido da oxidação, tá legal? Então, quando você lê no sentido da oxidação, trocou o sinal, tá? E vice-versa, olha, se eu tenho um sinal positivo aqui, olha, tá? Esse é o sentido de quê?
da redução, é o que está aqui. Aí você diz, se não vê escrito, tem como me enganar? Não. Você olha para cá, olha, pela quantidade de elétrons. Ele não está ganhando elétrons. Se ele está ganhando elétrons, ele está se reduzindo, tá bom? Então, esse sentido aqui, você está dizendo, ele está ganhando 2 elétrons. Então, se ele está ganhando 2 elétrons, é porque ele está reduzindo, nesse sentido. Ao contrário, eu vou ter uma oxidação. Então, basta você entender, olha, ele está ganhando elétrons, então ele vai se reduzir, certo? Aí eu quero que ele se oxide, aí eu olho para o outro lado, eu vou inverter, aí eu vejo o sentido da tabela, tá legal? Então, sentido da redução, sentido da oxidação. Muito cuidado com isso daqui, que a gente vai precisar dessas informações, tá? Direto. E vejam que eu tenho uma tabela, eu não tenho que gravar, eu tenho que entender aqui essa tabela periódica, tá legal? E aqui a unidade, olha, volt, como eu já tinha falado para vocês, tá? Aqui, olha, propriedade, importantíssimo, tudo aqui é importante, tá bom? Então, para a gente entender, olha, essa tabela, você não entendeu direito, você dá uma olhada para cá, olha. Preste atenção lá, eu tenho na tabela periódica o lítio, olha, tá? O lítio está aqui, olha, só um lítio, tá bom? Tá igual como está aqui, ó. A tabela está assim, ó. A tabela está assim, tá? Tá só um lítio. Aí, se eu quiser, olha, multiplicar ou dividir por um número que eu quiser, tá? Eu vou, claro, pegar essa equação aqui, olha, e ela vai ser multiplicada. O que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 2. Eu multipliquei por 2. Esse sistema vai ser muito usado, porque eu vou precisar cancelar elétrons quando for necessário. Então, eu multiplico, né? Tá? Por 2, por 3, ou por meio, por quanto eu quiser. Mas olha só, esse valor continua o mesmo, tá legal? O delta E, ou o DDP, tá? Ele não se altera. É importante você saber isso daqui, por favor. E aqui tem um exemplo, olha. Lítio, nesse sentido, tá no sentido o quê? Sentido o quê, pessoal? Da oxidação, olha, tá? Tá no sentido da oxidação. Ele tá zero aqui, não é preciso colocar esse zero sempre, tá? Pode ser com zero ou sem zero, tá legal? Aqui está indicando que ele está no estado metálico. Então, ao contrário, olha, ele está ganhando um elétron, olha, legal? Então, vejam só, olha, nesse sentido eu tenho positivo, e nesse sentido contrário, basta eu trocar, né, o sinal. É isso que vai acontecer, tá bom? Então, esse valor do ΔP, da DDP, ele não é alterado quando eu multiplico ou divido, tá? A única coisa que vai acontecer é que se eu mudar o sentido, tá legal? Se eu mudar o sentido, vai inverter o sinal do ΔE, tá? Importante isso aqui, tá, pessoal? Toda vez que vocês tiverem dúvida, é só vocês olharem aqui, tá? Relembrando que isso daqui já foi falado lá na frente. Olha só, cálculo da DDP. A DDP, o potencial da pilha, ele é calculado pela diferença entre maior e menor potencial de redução de oxidação. Você pode dizer, caramba, ficou muito complicado, certo? Pessoal, vocês não precisam gravar isso aqui, mas quem quiser, fica à vontade, tá bom? Então, a DDP, ela é calculada de uma reação dessa maneira aqui, certo? Dessa maneira, tá? E aqui, para você verificar, olha, ela é espontânea. Lembre-se que espontânea é uma pilha, tá legal? Ao contrário, ela não vai ser uma pilha. Então, você tem que estar por dentro desse ΔE, saber calcular esse ΔE, que senão você não vai saber responder, né, as questões, tá? Então, quando eu tenho um ΔE positivo, olha, tá? ΔE positivo, você faz o cálculo, acha, deu positivo, você já sabe que é uma reação espontânea, ela é uma pilha, tá bom? Deixa eu escrever aqui só para reforçar. Tá? Aqui, ΔE zerou, tá legal? Está em equilíbrio, ou seja, não está passando mais corrente, né? Terminou, a pilha se esgotou, tá bom? Quando o ΔE é negativo, você já sabe que para ocorrer, para a reação ocorrer, tá legal? Para a reação ocorrer, só através de uma fonte externa, né? Uma fonte de energia externa. Aí é o que eu chamo de eletrólise. Tá legal? É aqui que vai entrar o nosso estudo. Tá bom? Desculpem aqui a letra, é porque realmente eu estava com pressa e não instalei o sistema, tá? Adequadamente. Mas nos próximos eu acredito que vai dar uma melhorada. Tá bom? Mas está dando aqui
para vocês entenderem, acredito. Tá bom? Então, é aqui, pessoal, que começa o nosso sistema, olha. Nosso estudo, né? Praticamente dito. Certo? Eu tenho aqui, olha, a parte 1, né? Terceiro bimestre de eletrólise, tá legal? E aqui é o que está no PDF que eu passei para vocês, tá? Então, eu tenho que uma reação de oxidação, vejo que é sempre isso daqui. Se vocês não entenderem a reação de oxidação, vai ser complicado. Que é provocada, olha. Tá? Ela não é espontânea, tá? Não espontânea pela corrente elétrica. Esse aqui que sempre estou falando em corrente elétrica, tá? Então, pessoal, olha só o que está acontecendo aqui. Quando eu tenho uma pilha, eu vou botar os elétrons aqui fora, olha. Vou representar os elétrons do sódio de X e os elétrons do cloro de bolinha. Vejam que eu vou representar essas bolinhas aqui do cloro, vou representar 7 bolinhas. Por quê? Porque o cloro, ele está no grupo 7 da tabela periódica. Aí você vai dizer, eu tenho que usar a tabela periódica. Pessoal, vocês têm que usar. Tá bom? Vocês não podem esquecer a tabela periódica. A tabela periódica é nossa ferramenta. Tá legal? Nossa ferramenta para a gente entender química. Se você não tiver uma tabela periódica, tudo fica complicado. Deixa eu ver se eu consigo fazer as bolinhas aqui. Fica complicado. Peraí. Tá? Eu vou botar as 6 bolinhas aqui só para ficar bem claro o que eu vou fazer. Ó. Tá? Então, olha só. 6 bolinhas, 7 bolinhas. Porque o cloro está na 7ª família. Só para vocês entenderem. Então, o sódio que está na primeira família, ele está com um elétron. Todos que estão na primeira família, lítio, sódio, potássio, estão com um elétron. E eles têm uma tendência a perder esse um elétron. Quando eles perdem, olha só, quando eles perdem um elétron, ele fica com carga positiva, um mais, tá? Ele vai perder esse elétron aqui para o cloro. E o cloro, claro, vai receber esse elétron e ele vai ficar com carga negativa, tá bom? É isso que vai acontecer, tá? Então ele fica com carga negativa porque ele recebe esse elétron. E quando a gente vai medir, pessoal, a gente já vai calcular, tá bom? A gente vai medir o ΔE, a DDP dessa pilha, tá? É uma pilha porque o ΔE é positivo, a gente vai ver que é 4,07. Isso está na tabela lá de tá bom? A gente pode verificar lá pela tabela. A gente já vai ver aqui, porque a gente já está falando de eletrólise. Aqui, e a reação inversa, quando essa pilha se esgotar, tá legal? A reação inversa, ela só vai ocorrer à força, tá? Só se eu botar uma bateria, tá legal? Para provocar aqui essa reação química nesse outro sentido, tá legal? Então, vejam que para ele entregar, para o cloro entregar novamente o elétron, tá? Quando o sódio 1 mais receber esse elétron, tá legal? O que é que vai acontecer? Ele vai voltar a ser o sódio natural, né? E o cloro, né? Vai voltar a ser o cloro no estado atômico, tá? Essa é a teoria aqui que a gente tem. E esse valor aqui, ele já vai dar um valor negativo. Ele vai dar menos 4,07. Tá? 4,07 volts, tá bom? Negativo. Ou seja, pessoal, adiantando logo a teoria, esse menos 4,07 volts é que eu estou calculando para que a reação ela ocorra no sentido contrário. Só que, para ela ocorrer no sentido contrário, eu sempre vou ter que botar um valor bem maior que esse, tá legal? De 4,07. Tá ok? Para que a reação possa ocorrer. Eu nunca boto esse valor aqui, olha, 4,07, que senão não vai dar. Eu tenho que botar uma corrente maior, uma DDP bem maior, de 5 volts, para que ela ocorra, tá? E aqui, olha, novamente o desenho, né? A gente vai relembrar direto esses desenhos aqui, olha. Reação química, né? Nesse sentido eu tenho uma pilha, e ao sentido contrário eu tenho uma eletrólise, ou seja, tudo aqui é a corrente elétrica, tá legal? Se a reação química transformar em corrente elétrica, eu tenho uma pilha, ao contrário, né? Eu tenho uma corrente elétrica que transforma em reação química, né? Eu tenho a eletrólise, tá ok? Aqui, olha, uma cuba. Vai aparecer esses sinais, muita atenção, tá? Isso daqui é uma bateria, tá, pessoal?
Toda vez vai aparecer esse sinal, é uma convenção. Bateria ou pilha, vocês entendem da maneira que vocês quiserem. Gerador, vai aparecer muito nos problemas de vocês. E, claro, essa parte, olha, a parte maior é sempre a positiva e a menor é a negativa. Pode estar bem assim, olha, tá? Não tem problema nenhum. Mas é sempre para vocês se indicar, olha, a parte positiva é a maior, a parte negativa é a menor. Tá legal? É sempre essa que é a representação aqui geral da maioria dos geradores que a gente vai ver aqui, tá? Então, olha só, se eu tenho o sódio, o cloreto de sódio fundido, olha, tá? Que é o sal de cozinha fundido, o que significa isso? É que ele está no estado líquido, tá? Eu botei uma temperatura muito maior que a temperatura de fusão dele, tá legal? Para ele se transformar em líquido. Então, ele tá só o sal aí, olha, tá? E aí eu tenho o cloro, tá certo? Os íons cloros e os íons sódio, tá? E aí uma coisa óbvia, olha, se os elétrons, se esse daqui é o polo negativo, olha, tá? Esse daqui é o polo negativo, tá? Os positivos vão se grudar, quer dizer, o sódio que é positivo vai ser atraído pelo negativo. A mesma coisa, pensou assim, olha, o cloro é negativo, é um íon negativo, então é claro que ele vai se orientar para o valor, para o catodo, né, para o eletrodo aqui negativo, tá? Então, olha só o que está acontecendo. E outra coisa, pessoal, que a gente vai ver aqui global, tá? Isso daqui, tanto para pilha como para eletrólise, toda vez o anodo, no anodo, vai ocorrer uma oxidação. Vejam que não muda, na pilha também é a mesma coisa, tá? Não muda, muda só os sinais, tá? O anodo na pilha era negativo, aqui vai ser positivo, olha. O catodo na pilha era positivo, aqui está negativo. Mas aqui é a mesma coisa, olha. O catodo ocorre a redução, ou seja, aquele mnemônico que eu falei para vocês está valendo para cá também, olha. Tá legal? Então, olha só, aqui só muda os sinais, tá bom? Muito cuidado com isso daqui. E aqui uma coisa mais prática, porque os ânions são negativos, tá? Uma coisa mais usual que a gente tem, tá? Na eletrólise. Os cátions são os íons positivos, vão para o cátodo. Os ânions são os íons negativos, vão para o anodo, tá? Sinais contrários, tá bom? Aqui, olha, para ser feita a eletrólise, tudo aqui é importante, né? Não basta dizer, isso aqui é muito importante. Tudo é muito importante aqui, certo? Você entender. Para ser feita a eletrólise, você tem que ter um eletrólito. Olha. O que é o eletrólito? Aqui, no caso, cloreto de sódio. Tá legal? No caso aqui, eu usei o sódio fundido. Olha. Esse é o eletrólito. Tá? É ele que vai permitir aqui, permite a condução de eletricidade. Sem o eletrólito não vai ocorrer isso daqui. Eletrodos. O que são os eletrodos? Tá? Geralmente é o que eu falei lá, olha. É o grafite, tá legal? Tem o grafite, a platina, são metais. Geralmente são os metais. Mas tem dois metais prediletos aí, tá? É a platina e a grafite. Certo? A platina ela é chamada de PT, que é o símbolo, né? Ou grafite, né? Isso não quer dizer que eu não posso usar outros. Os ideais são esses, tá? Metais ideais, tá bom? A corrente tem que ser contínua, isso daqui é interessante, olha. E a voltagem suficiente para provocar a eletrólise, pessoal. A eletrólise, ela não pode ocorrer, por exemplo, a tomada das nossas casas aqui, elas são de corrente alternada, tá? Então, eu não posso fazer eletrólise com a corrente alternada. Eu só posso fazer com a eletrólise através de contínua, quer dizer, baterias tem a voltagem contínua, tá? A corrente contínua, tá bom? As baterias que a gente usa para os carregadores de celular, tá legal? Eles produzem a corrente contínua, então muito cuidado, a corrente é contínua, a da nossa casa é corrente alternada, tá bom? Aqui, a sequência até aqui tá mas depois vocês troquem para D aí, que não vai ter problema nenhum. Os íons têm liberdade de movimento. Se não tiver liberdade de movimento, quer dizer, eles têm que estar ali, né, todo o tempo assim, se movimentando dentro da solução, que senão aí não vai dar para ocorrer, se não tiver íon aqui, não vai ocorrer eletrólise, tá bom? O gerador, como nós vimos aqui, olha, o gerador não pode, ele não cria, né?
ele não pode criar nem destruir elétrons. Ele simplesmente injeta, ele tira elétrons de um lado, tá? Aspira, olha, tá? Aspira elétrons de um lado, certo? E injeta no polo negativo, tá bom? Então ele aspira de um lado, olha só, ele está tirando elétrons daqui desse polo, desse eletrodo aqui, tá? Através aqui do cloro menos, tá bom? Ele tira, né? Aspira, tá fazendo uma aspiração aí e injeta no outro polo, tá legal? Então aí não há criação nem destruição de elétrons, tá bom? Tipo de eletrólise, pessoal, aqui a gente vai falar, eu vou falar logo daqui das duas, mas a gente vai lidar só com essa daqui que a gente acabou de ver, olha, que é a ígnea, tá? A eletrólise que são os metais fundidos, tá? Então eu tenho aqui, olha, a por fusão e eu tenho a por solução, que geralmente é a água. Eu misturo lá uma solução de sulfato de cobre, sulfato de ouro e tal. Inclusive, esses métodos que eu tenho aqui por solução são muito usados para a gente fazer galvanização, né? A gente fazer cromação, a gente pegar um plástico e fazer uma cromação, ou então folhear um metal de ouro, tá legal? Joias que são folheadas de ouro e assim por diante, tá bom? Mas a gente vai usar mais essa daqui, olha, que é a fusão, o sal, a maioria a gente vai usar os sais que são mais fáceis aqui, a gente vai usar os sais que são fundidos, né? Ígnea, tá legal? Que eles estão no estado de fusão, porque estão superaquecidos, tá bom? Então, a eletrólise ígnea, nesse caso, a substância pura está liquefeita, para ficar bem claro, olha, fundida. E não existe água, não tem água. Água é quando houver solução, tá bom? Então, esses tipos aqui, eles são mais simples, vocês vão verificar aqui. Claro que eu tenho que conhecer um pouco das decomposições das substâncias aqui, mas são simples, você vai ver. Só tem que dar uma estudada, né? Cada íon migrará para o eletrodo de sinal contrário, olha, que a gente estava vendo, né? O negativo vai para o positivo vai para o negativo, tá legal? Então, muita atenção para isso aqui, certo? Muita atenção para isso aqui. Cada íon migrará para o eletrodo de sinal contrário ao seu e lá irá ganhar ou perder elétrons, tá bom? Então, o sódio, olha só, ele estava ganhando os elétrons, né? Vocês viram lá, olha, tá bom? Nessa coisa aqui, olha, está ganhando elétrons. Os elétrons estão vindo aqui na direção do sódio, tá legal? Ele está ganhando elétrons, tá? E aí, se ele está ganhando elétrons, ele vai se tornar o quê? Ele era íon, se tornou o quê? Sólido, tá? Isso daqui está no estado metálico, tá, pessoal? Estado metálico que a gente chama. Ele se reduziu. Estado metálico. E aqui o cloro, olha. Aí o cloro, o que foi que aconteceu aqui, olha? Aí você volta para cá para você entender, olha. Tá? O que é que está acontecendo com o cloro aqui? Bom, cloro negativo, olha. Certo? Aí ele vem para cá, o que é que acontece com ele? Tá legal? Ele perde esses elétrons, olha. Ele perde esses elétrons. Né? O anodo, como está acontecendo aqui, olha, ele é aspirado por esse gerador, né? Aspira os elétrons do cloro, quer dizer, tira os elétrons do cloro, e aí o cloro, o que é que acontece com o cloro? Olha, tá? Se ele tira elétrons do cloro, ele vai, o que é que vai acontecer, pessoal? Ele vai se oxidar, certo? Ele vai se tornar o cloro, né? Cloro zero. Aí você pode dizer, pô, existe o cloro zero? Pessoal, não existe o cloro zero. Você só vai encontrar o cloro nessa forma aqui, ó, que é o gás cloro. Tá? Mas o mecanismo é esse, tá bom? Aí você vai olhar, aí eu vou mostrar para vocês aqui, olha, tá bom? A própria tabela de potencial não permite que você erre. Isso que você tem que entender essa tabela, tá? Então, olha aqui o cloro. Olha aqui o cloro, tá? Cloro 2. Não tem cloro lá, cloro simples, que a gente chama de atômico, tá ok? Não existe isso daqui. É só os metais que ficam nessa forma aqui, olha, lítio, o cálcio, olha, tá? O cloro, os elementos halogênios da família 7A, eles só são, olha só, gases, tá bom? F2, olha, bromo 2. Então, muita atenção para isso daí. Por isso que é importante conhecer também, claro, a tabela periódica, né? Tem que andar com essa tabela periódica para um lado e para o outro, quem quiser aprender, assim, realmente,
química, tá bom? Então, olha só. Aqui eu vou pegar, olha, cátodo, nós já verificamos por que ele é o cátodo, tá legal? Por que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? É uma redução, tá? Redução, certo? E aqui está acontecendo o quê? Porque ele é um anodo, é uma oxidação, certo? E aqui eu tenho uma reação global, olha, vejam que aqui eu coloquei, olha, cloro 2, tá? Aí, pessoal, é claro que se vocês fizerem isso, vai ficar uma confusão, tá bom? Eu aconselho sempre, aqui o autor, ele preferiu botar aqui justamente para cortar com o elétron do sódio, tá legal? Mas o que eu podia fazer aqui para melhorar, para não ficar metade aqui? Eu poderia multiplicar as duas equações, olha. Vou multiplicar aqui todas as duas por 2. Por quê? Para tirar os elétrons dos dois, hein? Não esqueçam disso, tá? Então, eu poderia fazer assim, olha, multiplicando por 2, ver se vai sair legal aqui, mas vai sair, tá? Olha lá, multiplicando a equação por 2, certo? Veja que eu estou multiplicando toda a equação, tá bom? Multiplicando essa daqui por 2, olha. Eu vou botar assim, olha, porque é esse sentido que vocês vão encontrar lá no coisa, mas se vocês quiserem manter aqui, mantém, tá? Nota que eu posso escrever de um ou de outro. Então, a intenção aqui, pessoal, é sempre cortar, olha, esses elétrons aqui, tá legal? E quando eu somar, olha só, quando eu somar, eu vou ter o quê, olha? 2 sódio mais, eu abaixo, né? O que está no primeiro membro e abaixo o que está no segundo. Sempre vai ficar assim. Cloro 2. Tá bom? Então, bora logo adiantar aqui, olha. Tá? Então, a gente já viu aqui, olha, a gente já tinha visto aqui, por causa que eu fiz o desmembramento, eu já sabia que o sódio ia para o cátodo e para o anodo. Tá legal? Então, o que interessa aqui para a gente, olha só, é o produto. Esse daqui é o produto, olha. Tá? O produto da minha reação. Então, aqui, é aqui que os problemas vão colocar a atenção deles. Ele vai dizer, olha, para onde foi o sódio? Onde foi formado o sódio? Tá? Onde foi formado o sódio metálico? Onde eu posso retirar o sódio metálico? Aí você vai olhar, olha, cátodo, tá? Você vai retirar o sódio metálico do cátodo. E aqui, claro, do anodo. Então, é isso que eles vão perguntar nos problemas, tá? Que eu tenho que ficar de olho, tá bom? Então, você já sabe, você sabe fazer as equações e tal. As equações não precisa você memorizar, porque você tem a tabela que você não pode perder de vista, tá? Então, tá aqui, olha. Novamente falando, né? Você multiplicando essa equação aqui, tá? Ela vai dar justamente essa, tá bom? Multiplicando por 2, que eu fiz aqui para melhorar só o visual, tá bom? Então, você poderia reescrever essa equação aqui, ó, tá? Quer dizer, o sódio e o cloro vão se unir, né? Para formar o cloreto de sódio, tá bom? Tá? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então, só carregar no gerador fornecer a voltagem superior, claro, como eu já tinha falado para vocês, superior a 2 a 4,07, tá? Então, muita atenção para cá, tá bom? Vou só complementar aqui para a gente não ficar nada fora. Então, outra coisa que eu tenho que entender, olha, isso daqui é um gás, tá? Isso daqui é um gás, e aí ele vai escapar, né? E olha, como é que eu pego esse gás, né? O cloro, ele tem uma cor meio esverdeada, tá bom? A gente nota que foi formado o cloro por causa da cor esverdeada, né? Que eu posso formar o hipoclorito. O hipoclorito tem várias utilizações, ele é utilizado de várias maneiras nas indústrias químicas, né? Tá, para desinfetante, aqui boa,
para hipoclorito, né, para desinfectar as águas, tá bom? Então, é muito eficiente. Essa reação que eu acabo de falar para vocês aqui, ela é muito usada na indústria, tá ok? Tem muito emprego mesmo industrial, tá legal? Aqui, olha, que eu tenho que entender, olha, aqui um resuminho legal, tá? Eu tenho aqui o cátion, cátion, né, sempre vai para o cátodo, olha, tá? Cátion é são as substâncias, né, que tem um sinal positivo, lembra-se? Tá? Os metais, no caso, geralmente são os metais, tá bom? Geralmente são os metais. E o ânion é sempre aquele que tem a parte negativa, né, da minha substância, tá legal? Então, muita atenção para isso, tá, pessoal? O cátion aqui na eletrólise, o cátion vai para o cátodo e o ânion vai para o anodo. E aqui, olha, que a gente já tinha verificado também, que eu tinha falado para vocês anteriormente, o cátodo negativo, né, redução, anodo, sempre oxidação, olha, tá? O, A, duas vogais, bom, redução. Tá bom? Novamente aqui a representação para vocês não esquecerem, tá legal? O que é que está acontecendo. Então vamos lá adiante. Olha só, as observações finais aqui. Os eletrodos devem apresentar grande resistência ao calor, né, porque vai esquentar bastante. Os eletrólitos presentes e a passagem de corrente elétrica, senão aí ele vai se misturar e vai reagir também, né? Tem que verificar tudo isso daqui, não pode ser qualquer eletrodo, né? Por isso que é bacana a platina e o grafite, como está dizendo aqui. Ó. Eletrodo inerte são aqueles que não, né, não sofrem alterações, eles não reagem, né, com as substâncias que a gente vai colocar, que senão não vai ocorrer uma eletrólise perfeita, né? Legal, porque dependendo do que você queira fazer, tá? Os ativos ou reativos sofrem alterações, tá legal? Então, eu tenho os inertes que não sofrem alterações, exemplo aqui, grafite e platina, e os ativos e reativos que sofrem alterações, tá? Pode ocorrer reações secundárias quando há esse tipo de reação aqui, ativos e reativos, tá? Ou reativos. Então, aí vai ocorrer reações secundárias, aí é muito complicado, tá bom? Mas aqui a gente vai estudar os mais simples possíveis. Aqui, olha, eletrólise em solução aquosa. Pessoal, isso daqui eu vou deixar, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou deixar para depois, tá bom? Para justamente não confundir a cabeça de vocês, tá? No próximo, na parte 2, né, a gente chegar nas soluções aquosas, eu vou falar a respeito de soluções, né, desse tipo de soluções, né, que eu tenho que ter atenção total para eles aqui, tá legal? Tem umas prioridades, olha só, tem aqui uma sequência aqui que eu tenho que seguir. Então, logo aqui, né, falando para vocês, consigam uma tabela periódica, tenham essa tabela de potencial em mãos, tá legal? Quem puder tirar cópia, tira. Quem quiser aprender realmente isso daqui, tá legal? Tem que ter isso que eu estou comentando para vocês, uma tabela periódica e essa tabela de potenciais assim em mãos. Não tem tabelas de potenciais completas, tá, pessoal? Essa aqui, inclusive, que eu coloquei, ela é bem legalzinha, mas ela não está completa, tem muito mais. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muito mais tabelas de potenciais mais completas que essa daqui, tá ok? Então, nos problemas aqui que a gente vai verificar, o que eu peço para vocês é que vocês entendam, tá bom? De que maneira está escrita a semi-reação ou reação. Se é potencial de redução, se está no sentido contrário à oxidação, é você saber isso daqui, tá? Senão você se perde, tá ok? Então, bora lá ver se a gente consegue resolver uns probleminhas aqui. Exercício de eletrólise, tá? O que é que ele está pedindo aqui? Equacione as reações que ocorrem na eletrólise ígnea das substâncias. Aí ele botou aqui, olha, Ki, tá? Que é o iodeto de potássio, o brometo de zinco, o cloreto de níquel e o cloreto de potássio. Aí vocês podem dizer assim, eu preciso saber esses nomes? Pessoal, o ideal é que vocês saibam, tá? O ideal é que vocês saibam, né? Mas a gente espero que vocês vejam isso daí quando for necessário, porque a gente não vai ver aqui
Eu vou falar aqui e mostrar a fórmula para vocês. Mas geralmente nos problemas, dependendo do Enem e tal, às vezes eles citam a substância, né, quando eles querem complicar, e eles complicam às vezes, um problema mais elaborados, eu tenho que saber o nome, tá bom? Porque às vezes vem só o nome, aí você tem que saber do que se trata, tá legal? Então, olha só, o que é que ele quer aqui? Equacione as... Aqui, ó. Equacione as reações que ocorrem na eletrólise ígnea. Então, aqui, olha só, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer a decomposição, olha. Tá, vou botar 2 tracinhos aqui porque elas ocorrem nos 2 sentidos. Aí você vai dizer, pô, como é que ocorrem aqui? Bom, primeiro, ó, você tem que saber que esse daqui é um sal, e os sais, as fórmulas químicas, elas sempre vão ter a parte primeira, a positiva, e a parte segunda, a negativa. Tá? São 2 elementos aí, então eu tenho a parte positiva e a parte negativa. Os sais são mais simples de se fazer, tá? Então eu pego e boto para cá, olha. Quando ele se dissocia, ele forma esses íons aqui, ó. Que eles foram separados, tá legal? Eles estavam unidos, estava beleza aí, tá? Um cedeu o elétron para o outro e tal, o outro recebeu, aí uniram, se formaram, formou essa substância aqui, ó, tá? Cair. E aí, pessoal, ele quer saber, né? Olha, o que é que está acontecendo aqui, tá legal? Eu vou fazer o completo para vocês. Ele não está pedindo aqui, mas a gente vai fazer completo, tá? Deixa eu só botar mais para cá essa coisa aqui. Que é o completo que eu digo. É que nos pedidos, ele sempre vai dizer assim, olha, faça a reação, faça a reação global, o que é que acontece no cátodo e no anodo, tá? Então, olha lá, quando você pegar uma reação desse tipo, a primeira coisa que você vai verificar é quem é que é o cátion, olha. Esse daqui é o cátion, tá? Se é o cátion, ele vai para o cátodo. Deixa eu tirar aqui, peraí. Tá? Se ele é o cátion, ele vai para o cátodo, certo? Então, eu já tenho que saber isso daqui. Olha, cátion, cátodo. Tá bom? E aqui o ânion, anodo. Perfeito? Aí você vai colocar bem para cá, olha. Ou o primeiro anodo, ou o segundo cátodo, tanto faz essa ordem aqui. O tanto que você faça corretinho o que está acontecendo. Olha, cátodo, anodo. Tá legal? Você vai botar, olha. Quem é que está no cátodo? Bora botar um igual aqui para não confundir, né? Tá? Quem é que está no cátodo? Aí você vai dizer, olha, tá aqui, ó. Você acabou de fazer aqui, vai ser o potássio. E aqui o iodo, ó. Certo? Deixa eu melhorar isso. Tá? Então, aqui eu tenho o potássio. Vejam que eu já fiz meu sistema. É só eu fazer direitinho aqui que eu não vou errar. Tá? Então, eu tenho o potássio, olha, que é o K. Vou botar aqui o positivo. Certo? O que é que está acontecendo aqui, pessoal? No cátodo, certo? No cátodo, o que é que ocorre? É a redução. Certo? Redução é o quê? É ganho de elétrons. Então, olha só. Qual é a carga que eu tenho aqui? Não é mais um, tá? Então, quando ele vai se reduzir, ele vai ganhar um elétron. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai se formar o potássio zero, né? Que é o potássio metálico. Tá legal? E aqui o iodo, aí você diz, pô, cara, eu tô com dificuldade e tal. O iodo é o quê? O iodo, pessoal, o iodo é um halogênio. E você tem que saber, na verdade, que os halogênios se formam. Os halogênios, eles sempre vão ser biatômicos, tá? Ou seja, vai ser cloro 2, I2, F2, tá bom? Onde você encontra isso? Aí você diz, pô, vou num potencial, né? Vou na minha tabela de potencial, olha.
tá? Aí eu vou verificar aqui, olha, na tabela de potencial. Aí você vai verificar onde é que está o iodo, onde é que está os elementos que você quer, tá? Olha lá, potássio. Potássio não está aqui, mas eu já coloquei ali o valor para a gente não perder tempo, tá? Então, olha lá, cloro 2, tem o bromo 2, F2, tá? O iodo também, ele não está aqui, como voltei a falar para vocês, tá? Essas substâncias, a gente vai verificar depois, certo? Alguns não estão na tabela periódica, e aí eu vou sempre dar para vocês os valores, tá bom? Deles, se não tiverem na tabela que eu estiver dando para vocês, claro, tá? Então, olha só, o iodo, o iodo, o iodo, pessoal, o iodo, eu esqueci de colocar lá, mas a gente vai fazer aqui a reação completa, a gente vai calcular depois, tá? Eu não dei não está na tabela de potencial lá, mas a gente vai fazer a equação completa, olha. Eu tenho que entender aqui que o iodo, aqui ele está no anodo, olha, ele vai sofrer oxidação. O que é oxidação? É perda de elétrons, tá? Perda de elétrons, tá bom? Então, se é perda, olha, ele perde. Qual é a carga que ele tem aqui? 1 elétron, tá? Se ele perde, o que é que vai acontecer com ele? Se ele perder esse 1 eletrozinho daqui, se ele perder esse elétron aqui, ele vai ficar o iodo mesmo, olha. Iodo 2, como a gente está falando aqui. Ele não ocorre de forma monoatômica, olha, por exemplo, potássio, tá legal? Então, os halogênios lá, o cloro, bromo, flúor, tá? Sempre vai ser I2. Então, vejam só, que para eu transformar esse I2 aqui, que eu acabei de colocar, que é ele que existe, tá? Em somente um I, tá bom? Eu tenho que multiplicar por meio. Só para vocês entenderem, tá legal? O que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu só melhorar isso aqui, tá bom? Então, eu vou botar um meio aqui, que é justamente para a equação ficar balanceada, que senão ela não vai ficar balanceada, tá? E aí, pessoal, quando eu chegar aqui, eu vou cortar, claro, esses valores. Olha, eu vou usar uma caneta diferente, que a intenção minha é cortar os elétrons. E para os elétrons serem cortados, eles têm que estar iguais. E aqui eu tenho, olha, tá mais, e menos, desculpa, e menos. Cortou os elétrons, eu só estou baixando, olha. Aqui está do outro lado. Legal? É essa reação aqui, olha. Cair mais e menos, certo? E aí já dá para vocês concluírem que isso daqui, olha, eles vão se unir e formar, claro, o meu KI, olha, tá? Lá de cima, certo? Bom, só para vocês entenderem aqui, tá legal? Então, essa daqui, olha, isso daqui que eu acabei de fazer é a reação global, tá legal? Essa daqui é a minha reação global, que eu chamo. Tá? A gente vai pedir muito aí. Na próxima aula, pessoal, que eu vou procurar melhorar esse negócio aqui dessa caneta, que está muito ruim, tá? Mas eu acho que está dando para entender se vocês estiverem, claro, acompanhando, tá? Essa é a reação global, ó. Tá legal? Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui para o cloreto de níquel, olha. Cloreto de níquel são 2 átomos, certo? São 2 átomos aqui, ó. Tá legal? São 2 átomos, então eu posso separar eles aqui, ó. Níquel e cloro. E sempre, pessoal, nos sais eu vou ter uma parte positiva e uma parte negativa. Simples isso, né? Tá? Aqui, olha, a mesma coisa, tá bom? Então, aqui aí eu vou verificar, olha, o níquel está no cátodo, certo? Que ele é um cátion. E o cloro, olha, está no anodo.
Aí as perguntas que ele pode fazer, olha, onde é que o cloro 2, tá? O cloro 2 ou o gás, olha aqui. Esse é um gás, tá? O gás iodo, tá? Onde é que ele vai descarregar? Onde é que eu vou pegar? Tá legal? Onde é que eu posso, né, recolher o gás? Tá bom? Aí ele vai dizer, olha, no anodo. Você vai recolher esse gás no anodo. O níquel, onde é que ele vai ser formado? No cátodo. Aí você vai ter que verificar lá na cuba, né? Como a gente viu lá em cima, onde é que ele vai ser recolhido. Tá legal? E aí você tem que saber, olha, que o anodo sofre oxidação, tá? Oxidação, né? Sempre a oxidação. E esse polo aqui é o quê? Aí você vai olhar lá, não vai se perder, ele é o contrário das pilhas. As pilhas, o anodo ele é negativo, então aqui na eletrólise é o contrário, ele é positivo, tá bom? O cátodo sofre redução, certo? Redução, aí você, olha, reduziu porque, ele ganhou elétrons, tá legal? Sempre assim. Ocorre redução e o polo dele é o polo que, como ele é o cátodo, cátions são atraídos por quê? O polo positivo ele é atraído pelo negativo, tá? É uma coisa simples isso. Os negativos são atraídos pelo positivo e os positivos são atraídos pelos negativos. Esses são os polos, tá? Polo, não vão esquecer, porque sempre aqui os problemas irão ser pedidos para vocês a respeito desse polo, tá bom? Como aqui está meio complicado, complicado que eu digo assim que eu posso calcular o ΔE, que é o potencial de oxidação e de redução? Posso, tá legal? Eu vou lá na minha tabela, monto como está aqui, certo? E calculo o ΔE para os dois, tá bom? Então, eu vou fazer esse daqui calculando o ΔE, tá bom? Bora ver como é que vai ficar aqui, olha. Preste atenção, em todos eles, depois vocês podem até fazer isso daqui. Eu dei os potenciais, olha, tá? Para vocês lerem. Vejam que aqui, olha, estou dando o potencial de redução. Por que potencial de redução? Olha, todos estão se reduzindo. É só você olhar aqui, olha, todos estão ganhando elétrons, olha. Todos estão ganhando elétrons, tá bom? Então, ele vai dar isso daqui no problema para vocês, certo? Vejam aqui, olha, os halogênios aqui, o flúor, tá? E o cloro 2, olha, só estão se formando, eles são biatômicos, só pode ser biatômicos, tá? Os halogênios, tá ok? Já os metálicos aqui, os metais, eles não são, né, biatômicos aqui, tá bom? Como esses átomos aqui, o flúor, o cloro, o iodo, tá bom? Eles vão formar gases. Por isso, eles têm essa atomicidade, tá bom? Esse doisinho aqui, tá na frente. Então, olha só, esse sentido que eu estou lendo, olha, esse sentido que eu estou lendo, isso não quer dizer que todos aqui vão se reduzir, a gente tem que verificar lá, olha, quem foi que se reduziu, certo? Então, se esse daqui for reduzido, você mantenha a equação. Se o zinco for oxidado, você vai inverter a equação, tá legal? Então, para isso, a gente vai fazer aqui, olha. Bora fazer, eu vou fazer a letra C, tá? E verificar aqui como é que vai ficar. Peraí. Eu vou olhar lá as semi-reações. Primeiro eu vou ter que fazer, né, tirar aqui o que está se formando. Vejam que se eu não fizer isso daqui fica complicado, mas quando eu uso meu entendimento lá de equações, né, que eu vi de Sage, vou verificar, olha, são dois elementos aqui, ó, tá? Então, se eles são sais, um é positivo, outro é negativo. Beleza. Aí, botou para cá, olha, 5, vou separar, né? E vão se dissociar, que a gente chama. Tá bom? Um é positivo, outro é negativo, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, olha, qual é a carga do bromo? Aí é tabela periódica. Você vai, olha, ele é um halogênio, ele está no grupo 7, então a carga dele é -1, beleza, tá? Você pode botar aqui para ficar mais claro, tá bom? E o zinco, ele é +2. Aí dizer, pô, tem como eu conhecer isso daqui sem ter que recorrer à tabela periódica, sem ter que recorrer àquelas tabelinhas lá que eu dei, né, quando a gente estava falando sobre reações químicas. Tem, pessoal. Você olha aqui para a fórmula, olha, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho aqui. Olha lá. O zinco bromo 2.
certo? Isso significa, tá, que o zinco é mais e menos, olha. Aí a carga do zinco, você olha para cá, para a quantidade de bromos, olha, mais 2. E a carga do bromo, você olha para cá, a quantidade do zinco, tem menos 1. Pronto, você já matou a questão para saber qual era a carga deles, tá? Sem ter que recorrer à tabela periódica, tá certo? Aí aqui, olha, esse daqui é o cátio, certo? Esse daqui é o ânion, tá bom? Então, olha lá, vou botar aqui, ânion, tá bom? Esse daqui é o cátio, só para ficar bem claro, tá? Então, você vai botar aqui, olha, os cátions vão para o catódo, então você vai botar aqui, olha, anodo, os eletrodos, tá? Eu vou botar agora por primeiro o anodo, tanto faz isso daqui, anodo e o catodo, tá? Anodo e catodo. Aí você vai botar, olha, o anodo, quem é que vai para o anodo? São os ânions, tá? O bromo menos, olha, tá? Outra coisa, pessoal, eu esqueci aqui rapidinho, mas isso não vai comprometer, tá? Aqui eu tenho 2, olha, 2, e aqui eu só tenho 1, então eu tenho que fazer um balanço aqui, olha. Cuidado, bom, tem que fazer esse balanço, certo? Ainda em tempo. Então, olha só, eu tenho 2 bromos, tá legal? Você pode botar primeiro o bromo sozinho aí, depois você fazer um balanço. Mas é bom você colocar logo o que está ali na equação. 2 bromos, tá legal? O catodo é o zinco, 2 mais. Tá aqui, olha. Você já matou a charada. Aí você agora só vai fazer as deduções, olha. O anodo, o que acontece no anodo? É oxidação, tá? Oxidação, certo? Não dá para se perder. E o anodo, ele é o polo que positivo, tá? Se ocorre oxidação, é porque ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu, pessoal? Olha lá. Quantos elétrons ele perdeu? Vejam aqui, olha. Quantos eu tenho? Eu não tenho menos 1 aqui, só que multiplicado por 2, ele perdeu 2 elétrons. Tá legal? E aqui, o que é que ele vai se transformar quando ele perder esse sinalzinho aqui de menos? Ele vai ficar o quê? Ele não vai ficar 2 bromos. Ele vai ficar bromo 2, ó. Tá legal? E o zinco? O que é que acontece com ele? O zinco se reduz, tá? Catodo, olha. Redução, tá legal? Então, se ele se reduz, é porque ele ganhou 2 elétrons, olha. Tá legal? Se ele ganha 2 elétrons, ele vai se transformar em quem? O zinco metálico, olha. Zinco zero. Tá aqui, pessoal, perfeito a equação, olha, já deduzida. Aí você diz, pô, mas essa do bromo foi complicada. A do bromo, é como eu falo para vocês, olha. Do bromo, você tá vendo aqui na semi-reação que ele... Aliás, desculpa, outro que eu não dei, né? Mas aí na tabela eu tenho, olha. Bom, esqueci de botar aqui, mas aí tá na tabela. Ah, a tabela não é tão perfeita, mas ela tá aqui. Olha aqui o bromo, tá? O bromo 2, certo? O bromo 2, olha lá, ele tá acontecendo com ele, menos, mais, deixa eu até anotar aqui, tá? É mais 1,07, olha, tá? Então, quer dizer, eu dei lá, claro que se eu fizesse uma prova com vocês, eu teria que dar as semi-reações e tal, legal. Mas aqui está na tabela, eu esqueci de passar para lá, tá legal? Então, 1,07 volts no sentido da redução, tá bom? Então, olha só, pessoal, eu vou botar, agora vou voltar para lá, olha. Vou voltar para lá para calcular, né, esses valores aqui, ó, como eu falei para vocês, tá? Então, olha só, esse daqui eu já matei toda a questão, basta eu ter agora o senso para verificar o que está acontecendo, olha. Então, vejam que o zinco, ele está... O que é que está acontecendo com o zinco? Ele está se reduzindo. Tá legal?
Então, você vai olhar lá no ΔE do zinco, você vai verificar o potencial de redução dele, olha. Tá? Então, o potencial de redução do zinco é menos 0,76. Aí você vai usar aqui, ó, menos 0,76, porque ele está se reduzindo. Então, você vai botar o valor que está lá mesmo, tá? Já o potencial de oxidação, olha só, como eu não coloquei, né, o potencial de oxidação o potencial de redução, desculpe, potencial de redução do bromo, ele é só você olhar lá na tabela, tá? O potencial de redução do bromo, ele é mais 0,7, mas o que está acontecendo aqui? Ele está se oxidando, olha. Então, você vai inverter. Bora voltar para lá novamente, para você não se perder. Por isso que tem que estar em mãos, né? Como eu vou falar para vocês, essa tabela, porque senão a gente fica todo o tempo mexendo com ela. Olha lá. Então, potencial de redução, olha. Potencial de redução, esse daqui, ó. Potencial de redução é mais 1,07. Mais 1. Mas a gente está verificando lá que ele está se oxidando, olha. Se ele está se oxidando, eu vou mudar esse sinal, tá bom? Eu vou usar esse valor aqui, olha. Tá legal? Muito cuidado. Vou usar menos 1,07. Tá bom? Vou usar aqui, olha. Menos 1,07. Aí você joga isso numa calculadora, mas não precisa, né? Que vocês são safos para fazer isso daqui, olha. 6 e 7 vai dar 12, 13, vai dar 1, vai dar 8, tá? Por que eu estou somando? Porque são sinais iguais, né? Sinais iguais eu somo e conservo o sinal, tá bom? Então, olha lá, pessoal. O que eu quero que vocês entendam é que essa reação aqui, que eu acabei de fazer, ela é não espontânea, tá? O ΔE deu negativo. Isso quer dizer o que para a gente? Olha, se deu negativo, quer dizer que ela é não espontânea, deu negativo aí, olha. Tá? Quer dizer que para ela se tornar positiva, ou seja, espontânea, para que ela se realize, eu tenho que dar um valor, tá? Pegar um gerador, tá? Que gere uma energia maior que essa quantidade aqui, olha. Por exemplo, 1,9 volts, tá legal? Que senão ela não vai se realizar. Então, é uma reação forçada que ela só se realiza se você botar um gerador com uma DDP bem maior que essa daqui, olha. Menos 1,83 volts, tá? Isso que quer dizer, toda reação química que vocês fizerem aqui, que der um valor negativo, tá? Você já sabe que ela é não espontânea, e uma reação não espontânea, ela só se realiza através de eletrólise, certo? Ou seja, você coloca um gerador, tá? Que tem uma corrente contínua, né? Bem maior do que a que você acabou de calcular através da nossa tabela de potenciais, tá legal? Então, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui. Eu prossigo com outro vídeo, de repente, se vocês precisarem, para a gente fazer esses cálculos, tá? Eu só vou terminar essa daqui, olha, tá? Eu vou fazer a reação e vocês terminam ela. Vou fazer a reação aqui, olha. Vou pegar o alumínio, são 2 átomos, tá? A reação de dissociação. Ó. Um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Então, pela mesma coisa que eu verifiquei anteriormente, olha, esse 3 aqui quer dizer que é a carga do alumínio. E esse 1 aqui, se você não quiser recorrer na tabela, porque isso está na tabela, vai ser o menos 1, certo? É assim que funciona. Bora fazer o balanceamento final, olha. Tenho 3 cloros agora. E aqui eu só tenho 1 alumínio. Está aqui as reações que eu tenho que fazer, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Bons estudos.